Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Diniz, tudo bem? Essas aqui são as nossas aulas referentes aos dias 19 e 21 de março de 2024, né, conforme comunicado em sala de aula, né? E eu devo compartilhar com vocês mais de um vídeo com esse conteúdo, pelo menos dois, talvez três vídeos com esse conteúdo, para que o vídeo não fique muito extenso, né? E acabe ficando um pouco complicado, né? Assim, difícil, né? De postar no YouTube, ele perca a qualidade de som, de vídeo, enfim, eu acho melhor, né? Por experiência própria, parcelar esses vídeos em parcelas menores, tá certo? Então esse que vocês estão recebendo é o primeiro e assim que vocês receberem o último eu vou avisar, tá? Outra questão, eu estou enviando para vocês, juntamente com o link desse vídeo, o esquema de aula, da aula, né, referente a esse vídeo, né, e o nosso plano de ensino, né, que eu tinha ficado de mandar, vai tudo no mesmo e-mail. Né? Como eu falei, eu ainda não estou devidamente registrado nos sistemas da universidade, mas isso deve mudar depressa. Bom, vamos ao nosso conteúdo. Né? Eu tinha começado a falar com vocês na nossa aula anterior, né, na quinta-feira, né, que o contexto econômico e o contexto político, eles andam lado a lado. Foi quando eu comecei a falar e terminamos a aula, né, tivemos um tempo ali completado. Né? E hoje eu vou dar algumas explicações nesse sentido. Né? Eu fecho essa nossa parte histórica, né, com o conteúdo de hoje e a gente passa logo depois já para algumas delimitações, algumas conceituações aí de Estado que valem tanto para os períodos aí de formação do Estado moderno quanto para um momento mais atual, tá certo? Então vamos lá. O que a gente tinha começado a falar em sala de aula, né? Que nós tínhamos ali a Europa Ocidental, né? Final do período da Idade Média, né? E quando você começa a desfazer, né, meio que por desgaste, né, pelo tempo, né, aquele sistema político e produtivo que era o do feudalismo, que era a ideia de você ter pequenas regiões ali, muito pequenas, muito limitadas, né, ligadas a um senhor feudal, uma autoridade ali que era política, que era militar, né, e que prestava a defesa militar daquela pequena região, daquele pequeno grupo, e em troca a população ali trabalhava para manter esse grupo do senhor feudal, esse grupo político-militar. Né? Isso aí foi acabando e o que foi surgindo no lugar foi justamente uma primeira estrutura assim. Tem gente que fala que é pré-capitalista, proto-capitalista, enfim, é algo que estava em formação. Né? Não acontece de uma hora para outra. Então, eu vou destacar alguns pontos aqui que são interessantes para a gente, tá bom? Nesse processo, para a gente poder ter essa coisa, essa memorização aí pelos exemplos, né? Bom, um item que acontece nessa época histórica que eu falei, final do feudalismo, né? E que inclusive ajudou a acabar com o feudalismo, foi o crescimento da importância das cidades. Né? As cidades, na Idade Média, elas não tinham relevância nenhuma. Né? Eram todas muito pequenas, pouco movimentadas e pouco interessantes. Elas não estavam inseridas no sistema produtivo que você tinha durante a Idade Média. Como eu falei, a produtividade, a economia da Idade Média era organizada, né, cada região, cada pequena região ali por si só. Então você não tinha grandes cidades que centralizavam pessoas e comércio e fluxo. Isso foi mudando, né, com o final da Idade Média, e isso inclusive precipitou para que a Idade Média se concluísse, acabasse. Né? Então, à medida que as cidades foram ganhando importância, as cidades foram crescendo, as cidades foram tendo feiras, né? A gente via isso no ensino médio. Né? Isso aí foi esvaziando o poder dos senhores feudais, dos nobres locais, né?
esvaziando o poder deles e aumentando o poder das cidades. Lembram que uma coisa que eu falei com vocês que é importantíssima para o Estado moderno é a centralização de poder em um lugar só. Então aqui nós estamos vendo as duas pernas, né? Uma perna econômica e uma perna política. À medida que as cidades crescem, cidade é um pontinho no mapa, né? É um lugar definido, né? À medida que as cidades vão ganhando poder, a gente já tem um elemento aí de cunho econômico que ajuda na centralização política dos países, que a gente vai ver, né, que começa a acontecer. No mesmo, tudo ao mesmo tempo, né, gente? Começa a acontecer também, à medida que as cidades ganham importância, os mercados dessas cidades, né? Ir até essa cidade passa a ser importante. Os pequenos senhores locais, eles vão perdendo a importância, eles vão perdendo o poder. E com isso, gente, começa a acontecer o seguinte, uma coisa que a gente não estuda, né, no ensino médio, mas é importante para nós aqui. Por que as pessoas, a população civil, né, por que ela trabalhava tanto para o senhor feudal em troca de segurança? Sim, mas não só por isso, né? Porque em tese, se você está em uma situação sem segurança, você pode migrar, você pode ir para um lugar mais seguro, poderia ir embora, né? Tinha um elemento aí um pouco religioso, um pouco uma questão de não é gratidão, mas uma vinculação, uma coisa, uma identidade que existia entre a população daquela região e o senhor feudal daquela região. Era o regime de servidão, que a gente escuta falar, a gente associa na cabeça como se fosse um regime de escravidão, até parece um pouco, porque as pessoas, né, trabalhavam até morrer e com as piores condições de trabalho possíveis, né? Mas não é a mesma coisa que a escravidão. Né? Por quê? Porque o vínculo que mantinha a pessoa presa ali no lugar trabalhando para o senhor feudal não é o mesmo vínculo que mantinha uma pessoa escravizada. Né? A pessoa escravizada ela é propriedade, ela é posse do senhor dela, vamos dizer assim, do dono dela. Né? E no caso da servidão, não existe essa propriedade de uma pessoa sobre a outra. Acontece que o servo ele se sente obrigado por uma questão, por um complexo ali, uma série de valores, uma série de ideias que dizem que essa pessoa tem que ficar ali e tem que trabalhar para aquela outra, recebendo segurança em troca, mas também é a ideia de que é o papel a ser cumprido pela população, vamos dizer, a população civil, pela maior parte do povo, né? Você tem essa obrigação de trabalhar para o senhor feudal, né? E entregar a sua produção para ele. O ponto aqui é esse, entregar a sua produção a ele. Lembrando que o servo, ele trabalhava na terra, ele produzia, né? E o excedente dele, o que ele produzia a mais do que o mínimo para sobreviver, ele tinha que entregar para o senhor. Ele se sentia obrigado a entregar ao senhor, né? O senhor feudal, né? E também tinha coisa, um dia da semana ele trabalhava exclusivamente para o senhor feudal. Pois acontece que, à medida que essa obrigação foi se desfazendo, o servo ele deixou de se sentir obrigado a trabalhar para essa pessoa, né? As pessoas começaram a abrir o horizonte delas, a ver que elas podiam andar, migrar, se mudar, deixaram de ter tanto medo assim do inferno, né? De estar cometendo um pecado, porque inclusive é mais ou menos nessa época também a reforma protestante, ou seja, a ideia, né, de que esvaziamento do poder político da Igreja Católica, mas também esvaziamento daquela ideia de que o cristianismo só existia em uma forma, né? Então, se você é cristão, você tem que seguir o que aquele poder político da Igreja Católica dizia. Né? Então, há uma série de fatores que vão fazendo com que o servo não se sinta mais obrigado, não se sinta mais ligado ao senhor feudal. Então, esse ponto, né? Então a pessoa, olha, eu vou embora, isso aqui é tão péssimo negócio para mim, trabalhar, dar todo o meu excedente para esse pessoal, trabalhar um dia da semana para esse pessoal, viver aqui miseravelmente, quer saber? Eu vou levantar e vou embora. Para onde que essas pessoas iam? Para cidades, né? E as cidades começaram a crescer em população e importância. Mas esse elemento aqui, de não conseguir mais manter o servo ligado àquela região, àquele lugar e trabalhando para o senhor, também tem um efeito econômico que é muito importante para nós.
Porque o servo passou a ter o produto dele excedente, né, tudo que ele produzia a mais do que a sobrevivência, ele passou a vender a troco de dinheiro, né? Algo que não existia antes. Você trabalhava para o senhor feudal para você não ir para o inferno por medo, por gratidão, por obrigação, por uma série de fatores, né? Agora não. À medida que você foi deixando de ter esse tipo de ligação com o senhor feudal, você começou a achar que o excedente podia ser vendido. E aí o dinheiro passa a ser um elemento importante das relações sociais, pessoais, políticas e tudo mais. Essa é uma característica, vou fazer a mania que eu tenho, né, de começar do início e pular para o final, logo de cara, né? Essa é uma das características do capitalismo, né? O fato de você ter como intermediário nas relações entre as pessoas o dinheiro, né? Eu não pego o meu excedente de produção e dou para o senhor feudal, não, eu dou para outra pessoa e recebo dinheiro em troca, né? Esse dinheiro eu guardo e eu posso trocar pelo que eu quiser, o que eu quiser, né? Mesmo que seja uma coisa que não está presente na minha região, mas eu posso ir até um lugar que centraliza o comércio e vende coisas de vários lugares do mundo. Porque eu tenho dinheiro, o dinheiro eu guardo, ele dura, ele não se desfaz, como se fosse uma troca de uma coisa para outra. Eu posso guardar o dinheiro e trocar pelo que eu quiser. Essa questão de ter relações intermediadas pelo dinheiro, isso é o ponto central do capitalismo, né? Lembrando aqui que essa nossa recuo histórico aqui, ele tem muito a ver, né, com a ideia de por que o capitalismo está no título da nossa disciplina, né? Estado moderno e capitalismo, porque nós temos uma vinculação entre política e economia, né, que levaram à criação do Estado moderno. Também outro spoiler, né, outro pulo lá para frente, né? Os estados antigos que eu tinha falado, a gente discutiu em sala de aula, né, o Egito antigo, a Grécia antiga, a China antiga, eles não tinham o dinheiro como o eixo principal, sabe? O ponto ali que dava segurança, pelo qual todo mundo tem que passar em algum momento. Eles não tinham o dinheiro como essa centralidade. E o capitalismo tem. E o capitalismo foi gerar um Estado, ele foi construir um Estado do jeito que ele precisava que fosse, né? Então o Estado moderno é o Estado capitalista. Ele surgiu dessa forma porque o capitalismo, que também estava sendo construído, ele precisava disso. Então lembra só, gente, a gente tinha uma relação entre as pessoas que passava pela fé, passava pelo medo, passava pela gratidão, passava pelo uma série de fatores. Isso tudo desaparece. O que passa a ser o centro das relações da sociedade? O dinheiro. Tá certo? Ou o capital, vamos dizer assim. E isso é o item mais importante do capitalismo. Então nós estamos falando aqui do Estado moderno, que é sinônimo de Estado capitalista. O Estado moderno foi criado pelo capitalismo para dar o suporte, né, que o capitalismo precisava para se desenvolver. E continua precisando. Gente, como eu esqueci de comentar no início, né? Mas assim, vai ficar mais ou menos óbvio, mas eu gosto de falar, né? Vocês podem seguir essa aula pelo esqueminha de aula que eu estou mandando para vocês junto com o e-mail, né? Uma hora dessa, enfim, né? Vocês já estão na metade, 13 minutos de vídeo aqui, vocês já perceberam, né? Eu preferi fazer a gravação minha do que a gravação da tela, porque a qualidade não estava ficando boa. Então vocês podem deixar o áudio correndo, né, da minha fala e ir acompanhando pelo PDF que eu vou mandar para vocês, tá bom? Outro item aqui, gente, que marca essa característica que eu falei para vocês, o Estado moderno como o Estado capitalista, criado pelo capitalismo para o capitalismo. Gente, importante, isso não é teoria da conspiração, a gente escuta falar muito isso, né? O Estado funciona para o capitalismo. Isso não é uma descoberta, não é uma teoria da conspiração. É uma constatação, né, histórica, por isso nós estamos fazendo esse recuo histórico lá atrás, né? O Estado moderno foi criado durante o surgimento do capitalismo para cumprir funções específicas ali
que o capitalismo precisava, tá certo? Então, isso não é uma teoria da conspiração nem nada, as pessoas colocam isso aí como se fosse uma grande novidade, mas não é. É uma relação de causa e consequência, né? Outro item que está aqui no nosso esquema, mas que eu acabei já comentando aqui com vocês, né? As pessoas começaram a ter mobilidade, as pessoas se desvincularam daquela terra, daquela região e daquele poder ali específico, né? E passaram a circular, né? E irem morar onde elas achavam que era mais interessante. Isso é importantíssimo para o capitalismo também, né? Porque esvazia os poderes locais e fortalece essa nova ordem que está surgindo nas cidades, né? E as pessoas chegam nas cidades sem essa vinculação de passado, de obrigação, de céu, de inferno. Não, a pessoa chega lá, ela sozinha, né? Então ela tá ali, ela está disposta a tudo. Disposto a tudo não é uma boa expressão, não, mas ela está maleável, né? Ela está mais maleável para poder, enfim, se encaixar ali onde for necessário, onde precisarem dela, né? Outra questão importante, né? Também vinculada a esse aumento da importância das cidades. A economia passa a funcionar numa escala cada vez maior, né? Antes funcionava um feudozinho de cada vez, como se fosse uma cidade, né? Com a regiãozinha ali em volta, né? Cada vez mais, né? Isso vai ganhando uma amplitude maior. Tá certo? Então, o comércio de uma grande cidade que foi surgindo nessa época, né, ele vai ter produtos da Europa inteira, talvez produtos até do Oriente. Né? Você passa a concentrar ali rotas comerciais que vão cada vez mais longe e que conseguem trazer produtos de cada vez mais longe. Por que isso é importante, gente? Pela questão da escala dos acontecimentos, da circulação do dinheiro. A gente já vê, né, uma movimentação ali que não existia antes, tá certo? Bom, já falei aqui da venda do excedente da produção. Outro ponto importante, como as relações agora elas acontecem sendo intermediadas pelo dinheiro, eu planto banana, eu vendo as minhas bananas, eu ganho dinheiro. Eu pego meu dinheiro, eu compro carne. Né? A relação entre o que eu produzo e o que eu preciso, ela passa pelo dinheiro. Né? Que eu tinha falado agora há pouco. Mas, inclusive, eu posso não gastar esse dinheiro. Eu posso simplesmente vender o meu produto e guardar o meu dinheiro, investir em outra coisa ou não investir em nada, deixar ele debaixo do meu colchão. Isso passou a ser uma possibilidade nessa nova conjuntura desse capitalismo que estava surgindo. Tá certo? Guardando dinheiro, eu tenho a possibilidade, né, de, sei lá, guardar cada vez mais ou comprar com outras coisas. Algo que não era possível numa economia que a feudal era de subsistência. Né? Você produziu, você tem que trocar aquilo ali o mais depressa possível, dar saída, porque eram produtos perecíveis, você perdia em poucos dias ou em poucos meses. Né? Mas esse início aí de capitalismo já tornou possível acumular dinheiro, né? Principalmente quem está nas cidades, está fazendo essas trocas comerciais, começa a acumular esse dinheiro. Aí a burguesia, né, que um colega até começou esse assunto no finalzinho da aula passada. Com o tempo também, gente, o último item aqui, as produções, né, aquilo que as pessoas produziam, foi se tornando cada vez mais complexo, né, cada vez mais demandando, né, cada vez mais necessário que você tivesse ferramentas, instrumentos, coisas que você antes improvisava. Quando você vivia num feudo, né, você podia fazer as coisas de qualquer forma. Por quê? Era simplesmente para cumprir uma necessidade básica ali, vamos supor, curtir o couro para fazer um agasalho, qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizesse, por pior que fosse o seu serviço, você ia ter que usar e os seus vizinhos ali iam ter que usar porque era a única disponível. Então era tudo de uma qualidade pior, tudo mais improvisado. Né? Quando você vai para cidades e você passa a ter acesso a vários outros produtos, né? Inclusive a ter concorrência, né? De outras pessoas vendendo produto parecido,
as coisas tiveram que se especializar mais, as coisas começaram a ter que ser feitas com mais qualidade, com mais detalhe, aí é preciso ferramenta, e aí é preciso investimento. Onde que eu quero chegar com isso? Que a pessoa que sabe, por exemplo, curtir o couro, ela não consegue mais fazer todo o processo sozinha. Isso aí, pelo menos no meu ensino médio eu tive, eu acho que isso ainda está na grade aí do ensino médio, né? Mas o produtor, a pessoa que tem habilidade, ele não consegue mais trabalhar com aquilo ali sozinho. Ele precisa de dinheiro, tá? De equipamentos que custam dinheiro, ele precisa de instalações que custam dinheiro, ele precisa de matérias-primas ou de outros insumos que custam dinheiro e que ele não tem. Então ele vai precisando, ou seja, né, o dinheiro entra numa relação que antes era de uma pessoa com aquilo que ele conseguia produzir, e agora ele precisa do dinheiro para ele continuar produzindo aquilo com mais qualidade e tudo mais, mas antes não era necessário, né? E você tem o dinheiro participando aí nessa relação como intermediário. Onde ele não estava, ele passou a estar, né? Outra característica do capitalismo. Aí lembrando, né, que algumas pessoas podem acumular o dinheiro, né, e podem usar esse dinheiro, inclusive para emprestar, para quem quer continuar produzindo para viver. Né? Vocês estão vendo como é que o dinheiro entrou em tudo e ele virou um intermediário para todas as relações. O que é o ponto aqui dessa... Já vou terminar aqui, já está com 20 minutos. Né? O que é o ponto interessante aqui para essa recuo histórico que eu falei aqui do surgimento do capitalismo? Acabei dando uma definição de capitalismo aqui, né, como um sistema produtivo no qual o dinheiro ele é um intermediário indispensável. Né? Ele entra em todas as relações e ele se torna uma parte essencial em todas as relações. Né? O surgimento do capitalismo ele é concomitante, né, com o surgimento do Estado moderno, porque o capitalismo cria o Estado moderno de acordo com as suas necessidades de produção. Tá certo? Aí eu especifiquei aqui o que foi mudando como, né, oportunidades ou necessidades para que o dinheiro entrasse em relações onde ele antes não entrava. Tá bom? O próximo item eu vou colocar no próximo vídeo, gente. Já pode ir preparar aí. Tchau, tchau.